marido ou escolher a esposa, porque essa é uma coisa muito importante para nós. Marido e esposa são a mais importante porque a vida inteira, na verdade. Ah, que temos que saber sobre isso? Bismillahirrahmanirrahim. Que em nossos relacionamentos dentro de casamento, temos de entender que a pessoa que escolhemos deve ser uma pessoa muito boa. Ontem eu já falei sobre que rápido já falei que esse relacionamento é um relacionamento muito sagrado no Islã. Islã vale muito o casamento. O melhor relacionamento dentro dos humanos, esse é casamento mesmo. O tempo de noivar, um tempo que deve ser para cada um entende o outro, na verdade, entende a cabeça, entende a maneira, entende a atitude de outro e sabe como esse acontece, como as coisas estão funcionando dentro da vida de cada um. E também para confirmar que esse escolhido foi o escolhido bem. Sim, com certeza tem algumas pessoas que acabam e não conseguem de continuar o casamento, mas não significa que eles estão ruins. Talvez ele achou uma coisa ruim na vida dele mesmo, ou na vida de outro, uma coisa ele não conseguiu de explicar para o outro, e de vergonha já acabou. Pode ser como nós esperamos bom em todo mundo. Mas se não é boa pessoa, eu falei, talvez uma pessoa está magoando ou está fazendo, está egoísta, então pode voltar para alguém que aconselhe melhor nesse assunto. Uma coisa é importante, quando escolhemos um marido, uma esposa, deve ser uma pessoa bem desse parte da religião, que é melhor jeito para escolher. Como saber que essa pessoa é crente ou não? Todo mundo é muçulmano, se a mulher muçulmana vai casar com um muçulmano, com certeza, ou o muçulmano vai casar com muçulmana ou de outra religião. Se vai escolher muçulmana, ou muçulmana vai casar com muçulmano, deve ser uma pessoa crente que não sou muçulmano que faz as orações, todo mundo faz as orações. Não é muçulmano que faz jejum do Ramadã, todo mundo faz o jejum do Ramadã mesmo. Não é muçulmano que faz zakat, todo mundo faz zakat, esse todos os muçulmanos, que significa de todo mundo. Mas crente deve que ter sinais que significa está fazendo coisas boas, como é orações, como é está fazendo umas boas ações. As boas ações, parte dessas coisas muito importante na vida. Esse prova mesmo que essa pessoa é ótimo. Não só isso, não é qualquer boa ação. Pode ser tipo de caridade. Eu vejo alguém está dando caridade para as pessoas, não está dando para caridade para mostrar para os outros, mas está tentando esconder essa caridade. Eu vejo caridade não só de dinheiro, caridade no Islã tem bastante jeitos de caridade, até o sorriso mesmo quando fala bem para outro, o sorriso para outras pessoas, trata seus pais melhor. Quando alguém trata os pais bem, com certeza é uma pessoa bom para casar, porque ele cuida bem dos pais dele. Uma coisa muito importante é que se alguém vai casar, tem que conversar com a mulher e a família dela. Quando vou escolher a pessoa X, se eu conhecer a família direito, vou falar com a família antes de falar para a mulher. Se não conheço a mulher, melhor do que falar com essa mulher. Se ela aceita o casamento, eu posso falar com a pessoa que tem responsável. A pessoa que tem responsável pode ser o pai, que é a melhor pessoa. Esse é o primeiro lugar que ter responsável se fosse muçulmano. Se não é muçulmano, pode ser irmão, que é muçulmano também. Se não alguém da família é muçulmano, pode ser a chefe da mesquita da cidade, ou um chefe que é mais sábio na cidade ou no país. Pode também ser um chefe mais sábio do mundo, mas não tem no Islã uma coisa desse jeito.
No Islã, todas as pessoas são pessoas bons, são iguais, só o sheikh que tem mais conhecimento, como é o professor está ensinando numa escola. Então, passemos nesse tempo como confirmar mesmo que a minha cabeça escolheu a pessoa boa. Tem um tipo que chama da orações que chama istikhara. Istikhara é uma palavra árabe, significa que estou pedindo conselho de Deus. Allah quem fala quem dá para mim o conselho mesmo. Não é de falada, não vou ver em sonho que esse é certo, não. Essa oração que duas casas que a gente faz de quando decidir que ele vai casar até chega o dia de casamento mesmo. Fica fazendo, repetindo muitas vezes desse jeito. Cada vez repita, ele pede de Deus que ajuda ele, guia ele para o caminho certo. Esse tem bom, então continua nisso. Se não, tira esse do meu caminho e dá para mim outra pessoa melhor. Ou outra coisa melhor. Essa é uma coisa muito importante. Nós queremos muito nesse poder do du'a, ou dos pedidos por Deus, como muçulmanos, súplicas, tem bastante súplicas maravilhosas. Tem uma coisa, se alguém está querendo casar, ou está pensando que quer casar, e não está na cabeça dele um homem ou nem uma mulher, ou ele não tem alguém especial, ou ele não está noivando, e também pode fazer isso, uma súplica boa que o Zacarias, o profeta de Deus, já fez antes. Esse Zacarias já falou, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Significa que, meu Deus, meu Senhor, não me deixa sozinho. É você quem tem a herança de nós todos. Você é melhor. Esse, na verdade, ele fez essa súplica. Ele fez quando ele estava precisando de um filho. Mas Allah deu para ele. Uma coisa muito importante para todas as súplicas ficar atendido mais rápido, a gente tem que fazer uma coisa boa, uma boa ação. Fala para alguém um versículo de Alcorão, lê pedaços de Alcorão, fala para alguém coisas boas. Tem bastante coisas das boas ações, podemos explicar num dia separado. Mas também uma coisa que já chegou para mim, uma pergunta que é o casamento é um obrigatório na religião, é casamento obrigatório para as pessoas que estão com boas condições de casar, de saúde, dinheiro, e também eles não conseguem de segurar as vontades, esse parte do coração. Então eles têm que casar, esse é obrigatório para eles que casar. Se não, ele pode segurar, não precisa de casar mais, ele não é obrigatório por ele. Mas é melhor que casar com certeza. Se não casa, se alguém não vai casar, então não tem problema. Ele pode continuar a vida sem casar. Muitos sábios, muitos estudiosos continuaram a vida sem casar. Alguns companheiros do profeta também continuaram a vida sem casar. Não é obrigatório. Mas por que então eles têm que saber sobre esse curso de casamento? Porque talvez vai ajudar alguém no futuro, vai aconselhar por alguém no futuro, então pode indicar ou falar algumas dicas para essa pessoa e ajuda num jeito, ou ajuda o filho ou filha, ajuda a família e fica bem com eles. Então, eles entraram no tempo de noivo, eles viram noivados, ele foi para a família, foi para a mãe, o pai, ou foi para quem tem a responsabilidade e pediu que quero casar com essa mulher. Pode me ajudar? Então, se aceitar que ele acha uma pessoa bom, crente ou religioso, tá boa pessoa, ele tem essas condições de casar, como ele tem dinheiro de casar, tem casa, tem essas coisas, então não tem razão para falar não. Menos que a mulher não gosta, com certeza, se a mulher não gosta, não pode casar com ela. Se a mulher, eu falei isso ontem também, se a mulher gosta de alguém, ela quer casar com ele, ela pode pedir o casamento dele.
mas nesse jeito também ele quem paga dote, quem prepara a casa. Mas de quem? Dos homens, a mulher pode pedir o casamento. A mulher pede casamento da pessoa religiosa. É pessoa que está confiável. Confiável de sentido que quando ele não aceitar, se não aceitar desse casamento, ele não vai falar para todo mundo essa mulher é ruim. Não, não vai falar isso. Confiável que significa essa pessoa, uma pessoa que podemos confiar na religião dele, uma pessoa religiosa que entende que essa mulher também se casar com ela não é uma coisa menor de normal, não é menor de princesa, como eu falei, as mulheres devem ser princesas dentro da religião. Talvez as pessoas não acham essa felicidade porque não são crentes, como Allah já falou no Alcorão, ele dá essas coisas, ele prometeu no Alcorão para dar todas as coisas boas para os crentes. Não falou só para os muçulmanos, falou para quem querendo. E prometeu também o paraíso para quem está crente e está fazendo boas ações. Então, deve ser duas coisas juntos. E crente, que significa que está acreditando mesmo em Allah. Quem não está muçulmano, tem mesmo obrigatório, eu falei isso várias vezes em várias aulas, obrigatórios, regras de Allah estão igual para todo mundo, porque Allah é justo, Ele deu as regras para todo mundo. Se alguém não gosta do Islã, eu vou sair agora do Islã, então isso significa que beber não é pecado? Continua pecado, é pior também de pecado dentro do Islã. Se alguém é muçulmano e faz pecado, pelo menos ele tem uma porta para voltar por Deus. Mas se não é muçulmano e faz pecado, então para pedir a perdoar, ele deve entrar no Islã e pedir perdoar de Deus com certeza. E quem faz as coisas de cabeça, como orgulho, uma pessoa arrogante, faz as coisas contra de Deus, Deus não deixa. Então, chegamos no dia do casamento. É cerimônia de casamento e casamento mesmo, como está existindo no Islã. A cerimônia do casamento, acho que todo mundo pode ver isso, que tem festas e bolo, e algumas pessoas, homem dá bolo na boca de mulher, umas coisas desse jeito, e vestido lindo, e essas coisas. Essas coisas não são da religião, essas coisas da cultura islâmica. Na religião, para casar, é muito simples, não é precisa essas coisas todas. Pode começar o casamento desse jeito, falar para o pai da mulher, eu quero casar com a sua filha, então eu aceito, ele pergunta à filha se ela aceita, tá certo, eles aceitam juntos, eles pegam testemunhos, ou eles chamam testemunhos, fala para eles que na frente de vocês, essa pessoa virou o marido da minha filha. Esse é o jeito simples, mas isso significa que não vou registrar? Não, temos que, no Islã, respeite a cultura de cada país e respeite a costume do país. Cada país agora, todos os países, talvez no mundo, eles estão registrando casamento. Num jeito que nos países islâmicos, o casamento islâmico mesmo, faz da frente de um sheikh que ele escreve esse tudo num papel, escreve os nomes, tem forma, escreve os nomes das pessoas, eles assinam e tem testemunhos, eles também assinam nesse papel de casamento, o contrato de casamento. Esse deve ser na frente do sheikh, na frente da pessoa religiosa, não é na frente do advogado. Na frente do advogado, que está nos leis dos países, se chama zawaj urfi, ou casamento cultural, não é casamento religioso. Casamento religioso deve ser na frente de uma pessoa religiosa que ele faz essa permissão. Casamento em geral não é vale se não existe a pessoa de responsável no lado da mulher. Deve que estar ali sempre, deve que essa pessoa pede dele casamento
tem que dar dote, tem que dar direitos para ela e também tem que conversar ou discutir esses responsáveis, como eu falei na aula de ontem. Então, ok, dentro de casamento, eles fizeram uma cerimônia ou não fizeram, tanto faz, mas depois disso começou a casar. Tem dias dentro de casamento, estão bons, tem dias ruins, tem coisas boas, tem coisas mal, mas tem como melhorar esse tipo de casamento. Na verdade, se começar o casamento, de começo, todos, as duas pessoas devem ser sinceros e honestos sempre. Os segredos deles sempre dentro deles, não vai para a família, não vai para alguém fora. Eu falo sobre segredos. É melhor que brigas que não são grandes, que também eles podem fazer dentro deles, não precisa de brigar e chama todo mundo para ajudar nessas brigas, porque algumas pessoas têm inveja. Quando eles ouvem sobre brigas, eles tentam que destruir a vida. O casamento de começo dele deve que estar com intenção que esse casamento eterno. Não significa que é casamento eterno em Islã, mas significa que quando alguém está querendo casar com alguém, fala, eu vou casar com você a vida inteira. Se acontecer uma coisa na vida, ninguém sabe. Talvez aconteça uma coisa no futuro, eles perdem esse casamento. Se está certo, eles consigam de continuar juntos, esse melhor. Então, de cabeça deles é eterno. Se alguém escreve no contrato, eu vou casar por um tempo, por um mês ou por 5 dias, esse não é casamento. Se alguém está com intenção, eu vou casar com essa pessoa para ganhar o visto ou para ajudar uma coisa, esse também não é casamento. E quem tem essa intenção, ele quem tem ubicado. Outro que não tem essa intenção é certo. Esse significa que está casado de vale, mas a intenção é uma coisa dentro do coração de cada um. Tem que ver essa intenção, porque Allah sabe que está dentro do coração. O casamento de começo esse primeiro dia, cada um deve ser perfumado por outro, fica mais bonito para o outro, como ele consiga, que esse como aprendemos do profeta Muhammad, ele sempre entra, ele mesmo o físico dele, a pele dele, está com um cheiro melhor cheiro que podemos achar na vida, mas ele também ele sempre está cheiroso, sempre limpo, sempre mostra para as esposas dele que está melhor pessoa. Ele é melhor pessoa sem nada, mas ele é melhor também desse jeito. Ele trata as mulheres como é a melhor pessoa. As mulheres também que têm que dar esse caridade, esse carinho, esse parte dela como é a mulher melhor desse jeito do que o homem. Tem que entender a cultura de cada um, se é casamento de culturas diferentes, ou tem que entender a atitude de cada um também, se está de família, como está de famílias diferentes. Tem que entender que cada um tem educação diferente de outro, trabalho de cada um, se alguém está trabalhando e o outro não, tem que respeitar. Respeito sempre. Tem que saber, o homem tem responsável de pagar todas as coisas da mulher, dos filhos também. Se não conseguir, a mulher está ajudando ele, ele sempre agradece a ela por isso, porque ela é melhor, ela fez isso tudo de dentro do coração que está ajudando a família para ficar construído. Mas se ela não aceita isso, ela tem o direito de divórcio, com certeza. Como chega com esse nosso casamento para o melhor? Chegamos para o melhor ponto como quando nós vamos atrás do caminho do profeta Muhammad. Vamos no mesmo caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque ele foi a melhor pessoa que casou com mulheres também. Ele casou com essas mulheres, ele estava no caminho certo. Eu vou contar uma história, estava de um hadith, não vou falar sobre o hadith inteiro, mas só a história de hadith, assim.
O sentido dessa história fala que a Aisha estava numa noite, a Aisha, a esposa do profeta Muhammad, estava contando uma história para o profeta Muhammad sobre algumas mulheres antes do Islã. Elas juntaram numa noite e falaram que nós hoje vamos falar sobre nossos maridos. Eles foram antes do Islã. Vamos falar sobre nossos maridos e nenhuma de nós vai esconder nada para as outras. Então, falou, cinco dessas mulheres eram sempre reclamando dos maridos de qualquer jeito eles reclamam. Ou ele está preguiçoso, ele não está pagando coisas em casa, uma pessoa sem cheira muito ruim, ou ele é uma pessoa tratando as mulheres muito ruim, ou ele não entende como respeitar as pessoas. Tem bastante razões que pode imaginar, todas as razões que a mulher pode odiar homem. Estão dessas cinco mulheres. Outros seis, cinco delas também falaram muito bem sobre os maridos delas, falaram que são bem, e cada um começou a falar que homem é generoso, homem é cheiroso, homem é bom de tratamento em casa, até chegou a essa a última delas. A última delas, número 11, ela começou a falar sobre o pai do filho dela, porque ela divorciou dele. Na verdade, ela falou que ela estava casada com essa pessoa, ele chama Abu Zara. Ela estava casada com ele, ele é muito bom, dá muitas coisas, não é muito rico, mas dá muitas coisas para ela, dá qualquer coisa que ele consiga de coração mesmo, ele dá, ele vai trabalhar quase o dia inteiro de qualquer jeito para conseguir dar para ela boa alimentação, para dar para ela boas roupas, cheira bem, trata muito bem. E num dia ele escolheu de casar com outra mulher e divorciou com ela. Foi uma coisa mal, ela quebrou o coração dela. Mas ela casou com outro homem também, depois desse divórcio. Quando ela casou com esse outro homem, ela virou muito, não é muito feliz. Ela ficou mais com mais coisas que podia receber. Esse segundo homem, ele era muito rico, dando muitas coisas para ela, prato, ouro, muita coisa para ela. Ela está recebendo muitas coisas dele. Mas, enfim, ela falou que o cobo do primeiro marido era melhor do que esses ouros que o segundo marido está dando. Porque o primeiro marido está tratando ela com carinho dentro do coração, com bem sentimentos dentro do coração. Quando ele dá uma coisa, dá de um jeito ela gosta, de um jeito que a mulher gosta de aceitar isso. Quando o outro está dando as coisas, não está cuidando bem desse jeito. Então, para os homens tem que cuidar como eles estão dando as coisas para as mulheres, porque eles estão cuidando dessas mulheres dentro de casas. As mulheres, como o profeta já falou, que quase presas para os homens. Presas não significa que estão em cadeia mesmo, mas presas de sentido que ela não pode casar com outro homem, com certeza. Então, ele tem que respeitar isso. Ela está dentro desse casamento porque ele falou para o pai dela ou para a pessoa responsável que eu vou cuidar de sua filha ou dessa mulher do melhor jeito que eu consigo. Então, do lado das mulheres, também tem que ficar bem com os homens, tratam melhor, tratam do jeito que está muito honesto. Allah deu essas mulheres, esses homens, ou Allah deu essas mulheres, esses homens para ficar melhor juntos. Se esse homem ele está querendo de casar com outra, uma coisa que eu vou falar agora, mas antes disso ele precisa de entender que não deixa uma coisa possível sem fazer para a felicidade do homem, e também o homem não pode deixar uma coisa possível para a felicidade da mulher. Como falei, o que é o melhor casamento na vida inteira foi o casamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele casou com várias mulheres, com certeza,
Esse eu vou falar sobre isso e continuo com a poligamia. Sobre o casamento do profeta Muhammad, ele começou, a primeiro casamento foi com a Khadija, a esposa a primeira. Ela era divorciada, ela era mais velha do que ele. Ela quase quem pediu o casamento dele, mas foi o casamento melhor desse casamento teve 6 filhos, dois meninos e 4 mulheres. Os meninos já morreram, faleceram muito cedo, muito jovem, não é mais de 2 anos. As mulheres eles continuaram da vida normal. Essa primeira esposa foi mais aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam já falou que ele não amou uma mulher igual dela porque ela estava muito boa com ele. Ela sempre cuida dele. O profeta sallallahu alaihi wasallam ele disse que ela estava me acreditando quando todo mundo não acreditou. Ela estava cuidando de mim quando todo mundo não estava cuidando. Ela estava do meu lado quando todo mundo me deixou. Essa esposa muito maravilhosa porque suporta o homem até o final da vida sem problema. Homem muçulmano, obrigatório dele que cuida bem de casa de qualquer jeito. Ele não pode deixar nenhuma coisa de casa sem cuidar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, desse jeito que ele está casado com a Khadija, ela era mais rica do que ele, mas ele está trabalhando por ela, trabalhando no comércio, fazendo esse trabalho, deve que ter salário, esse salário que ele paga desse todas as coisas dentro de casa, ele não deixou nada dentro de casa. O profeta Muhammad casou depois dela morreu, não casou com mais outra com ele, mas casou com mais mulheres quando ela morreu. Ele casou com mais uma mais velha do que ele, outra mais jovem, que era a Aisha. Ele estava tratando todas as mulheres de um jeito muito bom. Ele paga as coisas para elas, ele dá de como ele pode dar. O profeta Muhammad ele é muito generoso, sempre dá as coisas para os outros, não deixa nada em casa. Ele sempre quer a casa dele um exemplo de como a casa muçulmana deve ser. Então, como a família muçulmana deve que cuidar dos outros. Então, quando ele está ganhando dinheiro, ele começa a distribuir para os outros que estão mais pobres para ajudar eles. O profeta sallallahu alaihi wasallam ele estava tratando as mulheres igual. Ele tem mais de uma mulher. Esse é o parte que quero falar sobre a poligamia, que todas as mulheres ele sempre trata igual. Talvez ele ama, com certeza ele ama a Aisha mais das outras, mas no mesmo jeito, no mesmo tempo, ele trata todas de mesmo nível. Ele não preferiu uma de outra quando ele faz uma coisa. A poligamia no tempo do profeta Muhammad não era do limite, porque a poligamia nas outras religiões sempre sem limite. Pode casar com milhões das mulheres sem limite. O Davi, já contei essa história no começo da aula ontem, mas Davi é profeta de Deus. Ele era casado com 100 mulheres. Está na Bíblia mesmo, como eles chamam que rei Davi. O rei Davi, ele casado com 99 e depois de uma história, ele casou com 100. O filho dele, que é Salomão, da Bíblia, falou que casou com mais de 1000 mulheres. Se olharmos na vida normal, fora do Brasil, fora dos países urbanos, vamos para os países africanos que têm cristã, eles tratam católicos e evangélicos de mesmo tipos de cristã também, mas ainda eles não têm essas leis para ter só uma mulher. Os homens têm bastante de mulheres, tem bastante que tem um homem na África está famoso porque tem muitas mulheres, quase 100 mulheres e 400 filhos. Ele tem tribo e está tudo dele porque é quase um rei para essas mulheres.
No Islã, quando o Islã chegou, viu, não estava mudando as regras que está proibidos ou permitidos da religião, como umas coisas fixas, de principal de adoração a Deus. Mas tem coisas dentro da vida social. Essas coisas da vida social significa que esse parte de casamento, por exemplo, tem umas coisas que tem que limitar. Tem que limitar, como casamento. Todo mundo estava casado com 10 mulheres, 11, 12, 100 mulheres, não tem limite. Islã chegou e falou para os homens, deixam as mulheres. Ficam só com 4 mulheres. Não é mais. Allah disse no Alcorão: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. Esse versículo de Alcorão fala assim: quando vocês estão com medo que não vão conseguir de fazer o justo para os órfãos, podem casar de duas mulheres, 3 até 4. Não podem casar mais. Podem casar desse jeito para cuidar dos órfãos, para cuidar das mulheres, as mães deles, para dar uma boa vida para essas pessoas que precisam, necessidades, têm necessitário. Mas só isso? Não. Podem também tratar essas mulheres de qualquer jeito. Pode ser várias razões para ter mais de uma esposa. Mas também do mesmo versículo falou que se vocês temem ou estão pensando com dúvida que não vão conseguir de fazer o justo dentro das mulheres, então só uma. Desse significa que está proibido de ter de mais de uma mulher se o homem tem um pensamento na cabeça que ele não vai fazer o justo. O justo no casamento, a poligamia, não significa justo no amor, porque amor é uma coisa dentro do coração que ninguém pode controlar nisso. Mas o justo significa no tratamento. Tem amor no coração diferente, mas o tratamento é mesmo. Eu vou ficar com essa mulher hoje, então a outra fico com ela amanhã. Não vou ficar com uma todos os dias e a outra não vou ficar com ela nem um dia. Desse uma coisa, também a alimentação deve ser igual, 100% igual, não tem nada diferente. Talvez ela gosta de umas coisas, a outra não gosta, então, se ela gosta de uma coisa, ele dá de mesmo valor para a outra, que ela gosta de outra coisa. Casamento também de mesmo jeito, que deve ser do mesmo valor, casa também do mesmo valor, dote deve ser o mesmo valor, depende do tempo. Talvez eu vou casar com uma depois de 20 anos, então de 20 anos o real está caindo mais, ou está subindo mais. Então, o valor de dote é diferente. O ouro está diferente também no valor. Mas desse é também o jeito de fazer o casamento. Quando casar com uma virgem, não é igual de casar com uma não é virgem, nesse parte da poligamia. Quando se estou com uma esposa, eu vou casar com uma virgem, então eu tenho eu tenho essa opção para ficar 7 dias seguidas com uma virgem, como é quase o mês da lua. Esse pode ser, pode ser um tempo específico para essa esposa nova. Mas depois desses 7 dias, volta tudo para o justo normal. Se essa moça ou essa mulher era casada, que é a segunda esposa era casada antes, então só fico 3 dias com ela, não 7 dias. Só essa é a única diferença dentro de virgem não é virgem, dentro de casado, de poligamia. A poligamia aqui no Brasil não é fácil, porque tem lei. Vários países já ter essa lei, não pode ter mais de uma esposa, então tem que respeitar
lei do país. Como falei antes, a gente no casamento está seguindo as regras islâmicas e respeita a cultura dos países. O casamento islâmico não é mesmo casamento civil em direitos. Por quê? O casamento civil fala assim, eu vou casar com esse homem, amanhã quando nos separamos dividimos tudo. Ou ele escreve para mim um papel, ou ela escreve para mim um papel, que significa quando eu separo com ela, não vai ganhar nada. Não isso. Casamento islâmico tem direitos e tem também algumas coisas, tarefas de cada um. Os direitos que a gente vai ter dentro do casamento islâmico, cada homem e mulher são iguais, só a responsabilidade do homem, com certeza. Quem tem direito para fazer divórcio da boca, pode ser o homem que pode fazer divórcio, não é a mulher que pode fazer isso, mas também antes de casar, eles podem discutir isso, ela pode, eu quero se ficar livre, se escolher eu vou divorciar ou não. Então ele pode aceitar isso e fica escrever isso no contrato de casamento para eles concordam juntos sobre isso. Ou ele pode também falar para ela, no qualquer dia você está livre para escolher, ficar comigo ou não. Ela também, nesse caso, ela pode divorciar ela dele. Mas se ele está com essa responsabilidade de divórcio, então tem que entender. Quando alguém tem essa responsabilidade, se machucar o outro, Allah não deixa. Allah sempre não deixa alguém fazer injusto para o outro. Não só isso, tem direitos financeiros que ele tem que dar para essa mulher, tem direitos dentro dos filhos que ele tem que cuidar, porque os filhos sempre para as mães, não para os pais. A mulher tem direito de pedir o divórcio e sempre está segurando todos os direitos dela depois do divórcio. Quando ele casa com outro, ela tem esse direito. Quando ele não vai mais ter essa responsabilidade da casa, ela tem esse direito também. Ele, se não separar de pagar as coisas dentro de casa, a alimentação, ou não paga aluguel de casa, ou deixa ela sozinha e sai o tempo inteiro para beber, ou bebida é proibida no Islã, mas se alguém está fazendo, ou se ele está saindo para ficar com os amigos e deixa a esposa sozinha, para sinta mal desse jeito, até ela sinta bem ruim, ela pode pedir o divórcio. Também se ele não trata bem os filhos, ele não dá educação para os filhos, ela tem direito para pedir o divórcio. Bastante razões que significa ela tem muitos direitos dentro desse casamento. Se ele machucou ela, não pode bater a mulher. Bater a mulher dentro de casamento, um dos direitos do homem para indicar. Uma coisa deve que seguir a regra mesma como Allah falou, quando vocês acham que elas não vão seguir as regras de Deus, deve ser as regras de Allah. Não é a minha opinião, não é a mulher que fala, eu falo para ela, vamos para outra cidade, ela não aceita, então vou bater ela. Não, esse não pode ser. Se eu falo para ela, você tem que fazer a oração. Primeira, segunda, terceira vez, ou terceiro dia, na verdade. Não aceitou, então tenho três coisas que tenho que fazer em seguida. A primeira, fico conciliando, fico falando com a minha mulher. Por que você não faz a oração? A oração é obrigatória de Deus, que temos que fazer, segundo o Bilal no Islã, uma coisa muito importante. Se não fazer, você está perdendo a conexão com Allah. Como você pede as coisas de Allah se você não respeita Ele, se não tem educação? Tenho que ficando conversar com ela tanto tempo que eu acho que ela vai estar convencida.
Segunda etapa, segundo passo, eu tenho que não paro de dar carinho para ela. Né? Se é homem que me está como responsável, porque ele tem que educar. Tem que parar de dar carinho para essa mulher, tem que ficar do lado dela, mas não dar carinho mesmo. Ele fica sem esse carinho, não o beija quando entra em casa, não fica perto dela o tempo inteiro, só fica com ela em casa. Não sai de casa significa que vai emigrar, vai para a casa dos pais. Não, pode fazer isso não. Mas ele fica dentro de casa, dá mesmo direito financeiro, ele continua normal, ele cuida dos filhos normal, mas não dá mais carinho para essa esposa e sempre fala para ela que ele parou de carinho por causa de que ela não está orando. Talvez ela vai voltar para a oração. Esse terceiro passo, que bate a mulher. Bate a mulher não significa que bater até machucar, que o profeta sallallahu alaihi wasallam já disse, quando bate alguém, não bate no rosto, com certeza esse parte é proibido o rosto inteiro, é proibido de bater até os filhos, não pode bater no rosto, aos amigos, ninguém. Esse é muito proibido, esse parte é proibido de bater. Ah, as mulheres, se for para bater a mulher, não é bater do jeito que machucar ela. O profeta mesmo falou que não machuca. Bater do jeito que está indicando a mulher. Se voltamos para a história de Jó, quando o profeta de Deus, quando a esposa dele deixou, ela foi para outra cidade, para a família dele, e deixou ele sozinho sofrendo de doença. Então ele jurou, ou fez juro, quando Allah vai recuperar ele vai bater essa mulher, a mulher dele. Mas quando ele ficou recuperado, e voltou a mulher para ele não bateu desse jeito. Ele pegou 100 plantas e juntou juntos e bateu uma vez no ombro, que esse foi a ordem de Deus, que não quebra juro dele, para não faz mal que está mentindo. Do mesmo jeito, não bate de jeito de bater, que bate a uma pessoa para machucar ou para fazer mal para a doença. Bater significa indicar essa pessoa. Bate assim no ombro, não faz bater de jeito de que está brigando com alguém. Ela não é homem, tem que entender a física dessa mulher. Não pode bater do jeito ruim, não pode fazer mal para as mulheres. Se fosse divórcio no Islã, 2 vezes, como Allah já disse no Corão, at-talaqu marratan, divórcio 2 vezes. Quem durante essas 2 vezes pode voltar, ou depois dessas 2 vezes? Quando alguém tem divórcio a primeira vez, tem 3 meses, durante esses 3 meses, pensa se quer voltar para essa esposa ou não, a esposa quer voltar para esse marido ou não. Durante esses 3 meses, eles ficam dentro de casa mesmo, não saem para outra casa, não tira a mulher, ele paga tudo para ela normal, ele trata como ela a mulher dele, mas aí está divorciada. Se eles decidirem um dia que eles voltam juntos, eles podem voltar. Voltar pode ser só de relacionamento sexual, pode ser eles voltam de novo, escrevem meu contrato de novo, mas o contrato está continuado. Segunda vez a mesma coisa, até 3 meses. Se uma moça está grávida, também ela tem esse tempo de esperança até o bebê nascer. Na terceira vez de divórcio, depois de 2 vezes, depois desses 2 vezes para voltar, a terceira vez, se acontecer terceira vez divórcio, não volta mais. Não volta mais porque já teve 2 vezes, ou 2 chances para ficar juntos. Eles não conseguiram ficar juntos 2 vezes. Então, na terceira, se aconteceu isso, acabou o casamento, não pode ser mais. Então, acabou esse casamento, se acabou o casamento, ele devolve tudo para ela.
Depois de 3 meses também, se fosse esse divórcio uma vez, ou segunda, ou duas, depois de 3 vezes ele paga todos os direitos para ele. Esses direitos são o resto de dote, o resto do direito, como ele tem que pagar algumas coisas dela, e essas coisas estão eles concordaram no contrato antes de casar, que se acontecer divórcio, ele vai cuidar desse jeito dela, por exemplo, homem é rico, está casado com uma mulher não é rica, então se ele divorciar com ela, ela fica sem casa. Então, antes de casar, ela escreve no contrato quando eu vou vou estar divorciada, ele vai me dar uma casa ou ele vai me dar uma coisa para sobreviver. Tem um tipo de dinheiro que ela tem que receber depois de divórcio. Outra coisa, ele sempre deve que pagar todas as coisas dos filhos. Até se fosse divórcio, ele tem que pagar todas as coisas dos filhos. Não pode parar disso. Todos os direitos dos filhos, sempre ou todas as tarefas que tem que fazer, o pai tem que pagar tudo. A mulher, quando fica divorciada a terceira vez, pode casar com qualquer pessoa depois, se ela casar com uma. Essa pessoa morreu ou por qualquer razão no futuro foi divorciada de novo, ela pode voltar nesse caso para o primeiro esposo que ela divorciou com ele 3 vezes. Nesse caso não é muito fácil para acontecer, mas não pode casar com alguém com intenção que vai casar por um tempo para voltar para o outro. Esse é proibido, não pode fazer isso. É divórcio, uma coisa muito grande, mas uma opção escolhida no Islã, que Allah já deu para nós para resolver alguns problemas. Alguns problemas podem acontecer dentro de nós, não podemos sobreviver mais juntos. O homem está cansado dessa mulher, a mulher está cansada desse homem e não pode ter mais paciência. Desse jeito, eles podem pedir à família para resolver esses problemas. Se não conseguir, esse é um problema muito grande, não poderem resolver em segredo dentro. Então, podem pedir da família. A família não conseguiu de fazer nada. Então, nesse caso, já acabou o casamento, eles podem ter o divórcio. Tem também vários jeitos de divórcio. Alguém não pode ter filho, mas escondeu de outro. Então, nesse caso, pode ter divórcio. Divórcio pode acontecer por causa dos filhos mesmo. Eu quero tratar meus filhos bem. Ele não trata meus filhos bem. Ou meu marido está bebendo. Eu posso pedir divórcio. Ou meu marido não está orando mais, não está fazendo as orações mais. Então, eu posso pedir o divórcio. Ele não está bom com as pessoas, ele não trata a minha mãe ou meus pais bem. Eu posso pedir divórcio. Divórcio é uma coisa grande, sim, mas está na religião. Allah falou: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهَ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ. Se estão separados, Allah vai dar, ou vai fazer cada um rico do jeito que, na verdade, satisfeito da vida dele. Fica rico da vida dele, não significa que é rico de muito dinheiro. Rico no Islã significa que ele não vai precisar de outro de um jeito. Allah vai fazer cada um melhor antes, ou melhor de que estão juntos. Então, divórcio também não está existindo no católico, né? Se alguém está casado da religião católica, não vai ter esse divórcio dentro do casamento religioso. Tem raramente que acontece esse divórcio, ou de outras religiões cristãs também é a mesma coisa. Mas o divórcio no Islã pode acontecer. Esse não significa que o Islã deixa todo mundo se separar, porque também o Islã indica que a família fica continuando a vida inteira juntos. Uma coisa vamos saber amanhã sobre a família que continua juntos, como está da vida da outra vida. Divórcio, se alguém virou
não é muçulmano, o divórcio aconteceu, a mulher tem essa opção, a mulher que é revertida tem essas três opções que já falei ontem, ela escolhe um deles e não significa que ela pode escolher e depois de um tempo escolhe outra opção, não. Opção que significa que uma dessas escolhas tem que seguir. Quando segue, esse é o caminho que eu estou adorando desde eles, Deus dele. O caminho primeiro, que ela está esperando por 3 meses, esse homem talvez ele vira muçulmano, se ele virou muçulmano, então volto para ele normal, e a gente fica casado normal, não precisa de renovar o casamento. Segundo, é que ela pode esperar ou ela pode tentar com esse marido no começo de quando ela está revertida, mas ele não aceita Islã mais, então ela fala para ele, estou divorciada. Ela fala que estou divorciada, não precisa de pedir o divórcio. Estou divorciada porque no Islã a mulher muçulmana não tem responsabilidade, a responsabilidade dela não fica mais com o marido não é muçulmano. A terceira opção, que é uma opção muito importante que a maioria dos brasileiros seguem, ou das brasileiras seguem, quando ela é muçulmana e casa com alguém não é muçulmano, desculpa, quando ela é muçulmana, ou ela reverteu muçulmana, ainda o marido não é muçulmano, então nesse caso ela fica com ele, mas sem relacionamento sexual, só dando carinho como amigo, não dá mais esse parte, não dá mais nada de ligação corporal, não tem nada disso, já acabou esse, porque não é a pessoa que pode tocar ela desse jeito, até ou ele entra no Islã ou já divorciou. Por que esse tudo? Porque, como falei ontem, é responsável dos muçulmanos não volta para as pessoas que não são muçulmanos. E também não são muçulmanos não dá responsável para quem não são, para quem estão muçulmanos. Vou dar um exemplo da vida de pessoas que não são muçulmanos. Se alguém sabe o kosher, o gênero de Trump, que está casado com uma filha dele, para ele casar com ela deveria que entrar para ser judeu, porque ele não aceita da religião dele, não aceita que ele casa com uma pessoa que não é judeu. Ele respeita a religião, ela como a maioria das pessoas desse lado do mundo não liga muito na religião, não entende bem que a religião é uma coisa muito importante. Mas falo assim. Agora eu vou falar uma coisa muito rápida sobre o divórcio. Divórcio não significa que a mulher é ruim. Divórcio não significa que o homem é ruim. Divórcio escolhido pode acontecer se não conseguem ficar juntos. De novo, falou isso, a mulher acha que o marido dela não dá mais educação para os filhos, pode pedir o divórcio. A mulher acha que o homem não dá mais educação religiosa para ela, pode pedir o divórcio. Ele não é bom na religião, ele não é boa pessoa que está bebendo, está querendo ficar com outras mulheres, ela pode pedir o divórcio. Com certeza, se alguém já enganou o outro ou já traiu o outro, então nesse caso com certeza vão separar. Também se ele não está orando ou não está fazendo as orações, 5 orações por dia não está fazendo, ela tem que falar para ele, se não está fazendo, pode pedir o divórcio. Se ele não está fazendo o jejum do Ramadã, pode pedir o divórcio. Se não está fazendo o zakat, também pode pedir o divórcio, porque essas coisas são básicas do Islã. Se ele não faz os básicos, como ele vai tratar a mulher? Se alguém não é educado com Allah, como vai estar educado com outra pessoa? Enfim, nessa aula eu sei que estava muita coisa, enfim, eu peço desculpa que demoramos muito nessa aula para começar, foi problema técnico, mas agora está
tudo certo. Espero que todo mundo está bom com isso. Amanhã vamos falar sobre os filhos, como a educação deles, mesmo como fazer isso, mesmo de um jeito bem. Se alguém morrer, como acontece isso, a evidência, como está indo. E, enfim, vou falar mais tempo sobre o casamento Epos da Morta. Então, se alguém tem dúvida, pode me perguntar. Se alguém quer falar uma coisa, pode me perguntar. Se alguém quer passar dúvidas para mim também, depois pode passar, sem problema. Alaikum salam wa rahmatullah. Um muçulmano é obrigatório ser o provador da casa, pagar as contas ou não. Ele tem que pagar todas as contas de casa. Se ele não conseguir pagar as contas de casa, a mulher pode ajudar. Se ela aceitar de ajudar, se ela não quer ajudar, ela pode falar para ele, então você paga do seu jeito, o seu limite, seu limite. Ele não conseguiu dar as coisas básicas para ela, ela tem essa opção para pedir o divórcio se ela quiser. Se ela quiser ficar com ele com paciência, ela fica boa pessoa com certeza. Eu já contei a história sobre o profeta Muhammad de uma vez. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passou um tempo em Al-Madina que ninguém conseguiu dar dinheiro, ninguém conseguiu alimentação. Foi um ano muito ruim. Então o profeta Muhammad, as esposas dele começaram a dividir coisas de casa, assim. Ele ficou triste disso, então ele ficou por alguns dias, 29 dias, não fala com ninguém delas. Elas ficaram com medo que ele está divorciou com elas. Elas ficaram com medo porque o profeta Muhammad não é alguém que pode achar igual dele depois. Então, enfim disso, o profeta, depois de 29 dias, ele voltou e começou a perguntar a cada uma se ela quiser ficar com ele, espera com paciência, pode ficar. Se ela quer divorciar, eu vou dar para você o direito, os seus direitos financeiros e volta para a sua casa, volta para a casa dos seus pais. Então, todas delas escolheram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele esperou esse tempo exatamente, não é porque estava triste por esse tempo, mas porque ele não faz as coisas ou não decide as coisas maiores que está como efeito na religião sem a revelação de Deus. Então ele estava esperando até foi para ele a anjo Gabriel falando para ele esses pedaços do Alcorão que fala para ele para elas se elas que significa que fala para elas se eles escolhem Allah e o profeta ficam com ele, se elas querem as coisas da vida, de como casas e alimentação, então eu vou dar para vocês o direito e volta para casa. O profeta estava passando desse tempo porque passando dessa situação, porque como falei sobre ele, ele estava muito generoso. Quando alguém pede dele dinheiro, ele dá para ele sem pensar, sem ficar pensando se vai fazer efeito na minha casa ou não. Ele sempre cuida dos muçulmanos, dos crentes, de todo mundo está ali no lado. Até quem não é muçulmano também estava cuidando deles. Ele sempre cuida deles e nesse ano estava passando muita coisa mal, mas ele preferiu que dá para os outros mais do que dá para dentro de casa. Em resumo, sim, o homem tem que pagar as contas todas, com certeza. Alguém tem mais perguntas? Então, se alguém quer falar uma coisa, pode usar o mic, pode escrever. Sim. Uma pergunta. Sim. O homem, quando ele se reveste junto com a mulher, e ele não faz as orações, ele não procura ler o Corão, ele simplesmente, eu creio que ele se reverteu por causa da mulher que ele tomou a posição. Mas ele não faz nenhuma oração.
Então, se fosse assim, desse jeito ele está revertido novo. Se o homem é revertido novo, sempre tem que cuidar, tem que esperar ele aprender, porque revertidos não é igual de quem nasce muçulmano. Também os países que não são muçulmanos têm regras diferentes, porque as pessoas estão olhando na cultura que não está do costume deles que fazer as orações. Pode olhar nas mesquitas, na verdade. Olha nas mesquitas, quantos muçulmanos estão rezando ali nas mesquitas dentro dos países que não são muçulmanos, nos tempos das orações que não são de Jum'ah, e também no Jum'ah também, às vezes. Mas podem ver, as mesquitas não ficam muito cheias, igual dos países muçulmanos, porque as pessoas aqui um pouco indo no trabalho, estão programando para cuidar dos trabalhos deles mais do que as orações. Algumas pessoas já esqueceram muito sobre a religião, que nasceram muçulmanos, eu falo sobre eles. Já esqueceram muito da religião, que esqueceram que a oração é a coisa mais importante da vida inteira. Os revertidos novos sempre têm que ter essa paciência com eles. Porque algumas pessoas estão animadas, são bom, na verdade, bom animado da religião, que eles entendem no começo, eles sabem que a oração é uma coisa importante, eu faço na hora, eu faço tudo. Essas pessoas é melhor, com certeza eles vão estar melhor de tudo. Mas outros que estão revertidos, novos, eles não sabem bem, ou eles estão indo devagar, vamos passo a passo com eles, tem que conciliar, tem que falar com eles cada vez, tem que fazer as orações, tem que cuidar da oração. Oração significa a ligação de homem e Deus, essa é uma coisa muito importante. Como você pode pedir as coisas de Deus, essa é vergonha, na verdade, como pedir uma coisa de Deus se você não faz as orações que ele ordenou. Então, de um jeito que a pessoa pode falar com o marido falar com a esposa, desse jeito que ajuda para fazer as orações. Mas se chegar num tempo que ela já perdeu a paciência, ela pode pedir a divorciar. Por que pedir a divorciar se o homem não segue a religião? Pedir divorciar se o homem não segue a religião, porque essa é uma coisa que quero falar sobre ela amanhã, mas também vou falar um parte disso. Seguir a religião significa só nível no paraíso, só nível no dia do juízo final, ou só lugar no dia do juízo final. Não significa que você é muçulmana, então você não vai passar no inferno. Ninguém sabe quem vai esperar no inferno. Só, pelo menos, a gente fala que está muçulmano, fala esse testemunho, acredita nesse testemunho, para ficar salvado desse inferno. Até se entrou, ele fica salvado num tempo. Mas nós esperamos a misericórdia de Allah, com certeza, que Ele não vai dar para a nossa punição, porque já estamos sofrendo nessa vida. Quando sofrer nessa vida, estamos felizes e satisfeitos com Allah, com o destino de Allah, com certeza, mas sofrendo significa que temos coisas para fazer de mal, muito trabalho, muita coisa de fazer para ganhar poucas coisas. Então, mesmo jeito, alguém não está rezando, não está fazendo jejum, ele está perdendo níveis no paraíso. Essa pessoa, eu não quero ficar com uma pessoa sem nível, ou espero alguém de sair do inferno. Uma coisa que eu vou explicar amanhã melhor, mas desse caso, sem problema, pode esperar um tempo, a mulher pode esperar um tempo até ele aprende a oração, ele quer fazer a oração, como é revertido novo. Se revertido faz tempo, que faz mais de um ano, não, então essa pessoa não está sério na religião, na verdade. Talvez ele gosta de ficar na religião, ele precisa de aprender, porque coisas como aprender melhor. Também algumas pessoas não acham que me ensina eles certo. Tem uma pergunta aqui, fala se a noiva muçulmana e a família dela não querem ser responsável por ela no casamento. Se a noiva muçulmana e ela de família muçulmana, essa é uma coisa muito importante. O casamento não só de homem e mulher.
casamento é dentro das famílias, na verdade. Família, você entra dentro da sua família. Se a família é muçulmana, ela tenta que falar com eles, convencer eles para aceitar esse marido muçulmano como é religioso, porque não tem razão. Mas se não eles não aceitam, a família dela não aceita, então desse jeito tem que respeitar e volta para eles de novo, depois de tempo falar. Na verdade, esse parte de voltar deve ser do homem, que tem que ir para a família e pedir dessa família cada vez quero casar com sua filha. E mostra para eles que ele tem essas condições de casamento. Mas se a família não é muçulmana, então, nesse caso, a família não tem responsabilidade, na verdade, dessa mulher. Porque a mulher muçulmana não está de responsável de alguém que não é muçulmano. Até se o marido não é muçulmano, não é de responsável dele mais. Se a mulher muçulmana, é responsável dela. Vira para alguém dos muçulmanos da família, se alguém da família é muçulmano, pai, filho, irmão, alguém, tio, ou alguém de quem está perto dela. Se não dessas pessoas da família, nenhum é muçulmano, o primo não pode ter, mas se alguém, não existe alguém na família, então pode, a responsável dela será do sheikh da mesquita da cidade. Não tem na cidade um sheikh, não tem mesquita, pode ver para o sábio desse país, pode falar como o sheikh desse país, falar para a organização islâmica: eu sou solteira, eu quero casar, eu quero alguém de ter a minha responsabilidade. Se não está perto dela, pode achar uma das mesquitas e falar com o sheikh ali, e falar com esse sheikh da mesquita, que pode ter a responsabilidade minha. Eu quero casar, eu quero você ter a responsabilidade minha, porque não tem alguém da família muçulmana. Então ele ter essa responsabilidade e cuida e pergunta, tem que algumas coisas que tem que conversar com essa mulher sobre esse casamento, ou sobre ela, sobre casamento, para conseguir como fazer esse casamento. Então, enfim, casamento é uma coisa muito importante. Se alguém quer casar, tem que escolher um homem bom. Homem também tem que escolher uma mulher boa. Uma coisa muito importante, Allah já disse no Alcorão: "At-tayyibatu lit-tayyibina, wat-tayyibuna lit-tayyibat", que é os bons para as boas, boas para os bons, que devem que entender isso. Tem mais uma pergunta? Uma coisa? Alguém tem mais dúvida? Também tem meus contatos, também se alguém tem deixar comentários, pode deixar. Se alguém quer passar o e-mail, WhatsApp, qualquer coisa para perguntar, pode fazer. Se a explicação não foi claro, desculpa por causa da voz, hoje não está boa, não sei o que está acontecendo hoje, mas espero que amanhã fique bom. E amanhã vamos continuar essas aulas sobre casamento. Inshallah, vamos terminar esse curso amanhã. Amanhã, inshallah, vou pedir de quem está seguindo esse curso para passar os nomes para fazer alguns certificados para eles. Que eu fiz um curso de um sheikh da Arábia Saudita sobre casamento. Estou passando informações desse curso mesmo, mas o curso que fiz estava mais longe, assim, por um tempo, e espero que dá certificado para as pessoas para ficar mais segurando uma coisa sobre um conhecimento na religião, inshallah. Tem mais perguntas? Então, vou encerrar agora. Espero que todo mundo fique em paz. Até amanhã, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.